Então é isto, dando de novo as boas-vindas para todo mundo, lembrando que todos devem ter um pouco de água para que ela seja fluidificada, a benefício de cada um e de todos, familiares ou vizinhos, amigos, colegas que vocês queiram compartilhar, em quantidades, portanto, próprias para isso. Tá bom? Então, como hoje é início de junho, a nossa primeira reunião, eu me lembrei de fazer uma homenagem simples aos aniversariantes deste mês. Não sei quantos e quem de vocês aniversaria ou aniversará agora em junho, mas a dona Adelina faz aniversário hoje, não é? Eu soube de manhã cedo. Talvez outros, a Fabiane está confirmando isso, né? Porque ela também tem ligação com o Reino Unido, onde mora a dona Adelina, não é? Obrigada, obrigada. Ela está toda assim charmosa hoje, ó, não é? Parabéns, dona Adelina. Parabéns. Então, eu vou sugerir, né, Ariane? A Ariane está acompanhando. O Marcos também já colocou um coração. Então, talvez outros de vocês também estejam de aniversário. E aí eu vou pedir para a Luciana, que é a nossa cantora oficial, que ela possa cantar uma música para todo mundo que faz aniversário em junho, em especial, porque é o único caso do grupo que eu tenho ideia, mas é para todos. Para a dona Adelina, ela vai ficar mais prosa do que nunca, não é? Obrigada. Essa Um ela não, abraço grande, um abraço por grande a todos essa, viu, vocês. Mônica? Por essa ela não esperava. Olha, eu vou Gosto. repartir com a dona Adelina, porque meu aniversário é dia 19 de junho. O seu, Somos gêmeos Georgette. também. Pois Muito bem. muito bem. Não podemos esquecer. Geminianas. Exatamente. Quando estamos as duas, estamos lá logo quatro, não é? Muito bem. Muito bem. Então, Obrigada, enquanto obrigada. isso, por nada, Adelina, imagina. Luciana, o que você tem para essa segunda-feira especial de lembrança dos aniversariantes, para também já ir dando início ao nosso estudo da noite? Fique à vontade, viu, Luciana? O que você vai cantar para nós? Ora bem, um fado português. Muito Não É bem. muito linda, sei, você é muito linda, Lúcia. não sabe ninguém. Porque canto fado neste tão magoado de dor e de pranto. E neste tormento, todo sofrimento que sinto na alma, cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Pôs as estrelas no céu, fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, eu não sei o que canto, misto de ventura, saudade, ternura ou talvez de amor. Só sei que cantando
Sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu à luz a primavera, ai, deu-me esta voz a mim. E para todos, parabéns para vocês. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para vocês nesta data tão querida, muitas felicidades, tantos anos de vida. Para vocês. Muito bem, Grande prenda, parabéns. uma grande prenda. Parabéns, dona Adelina, parabéns para todos os aniversariantes de junho. E é uma celebração com esta singela homenagem da Luciana e de todos nós para vocês. Início de mês é assim, tudo é festa. Então, queridos, nós vamos nos preparando para o nosso estudo da noite. Eu havia lembrado da página 181 da nossa apostila. Então, nós vamos buscar a nossa oração, com ela a abertura formal do nosso encontro, rogando a todos os amigos espirituais, aos nossos anjos de guarda, aos guias e mentores que todos têm, para que nos acompanhem durante estes minutos de reflexões sobre um tema que tem muita importância na vida de todos e para os candidatos a médiuns também. Mas nós nos lembramos, enquanto estamos buscando o nosso Mestre Jesus e todos os espíritos amigos que nos supervisionam, orientam, que enquanto estudamos, nós possamos estar doando o nosso melhor do ponto de vista de vibrações, de energias e fluidos, que eles possam, como que, utilizá-los para beneficiarem pessoas do mundo todo, sejam os enfermos, sejam os carentes, os que vivem solitários, aqueles que são vítimas no mundo espiritual de tudo aquilo que tem sido questões de sofrimento, de mortes dolorosas, de tal maneira que nós também cumpramos esta função de estarmos, sim, estudando a mediunidade, mas sem nos distanciarmos das questões que estão sendo vividas nas cidades onde nós vivemos, mas, por assim dizer, no mundo inteiro, envolvendo com o nosso amor também as crianças, os jovens, os adultos todos, as pessoas de mais idade, onde quer que elas estejam agora, justamente agora, quando nós nos reunimos como espíritas, buscando o conhecimento, mas sem deixarmos passar qualquer oportunidade de doarmos o nosso melhor a bem de todas as pessoas. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, a Eurípides, a Bezerra, Dona Ivone,
e tantos amigos queridos que nos têm amparado, tanto quanto nos têm conduzido no rumo do conhecimento, mas, sobretudo, do exercício da caridade. Muito obrigado, amigos queridos, e vamos em frente para o estudo desta noite. Então, nós vamos lá para a apostila, que eu acredito vocês já tenham aberta, né? Nós agora vamos, seguindo adiante um pouquinho, vamos para programa 1, que é essa apostila, módulo 3, tema número 2, página 181, que vai tratar conosco do tema obsessão. Causas, graus e tipos. Então, antes de nós entrarmos, só para nós nos recordarmos, essa expressão e essa terminologia, ela é muito assentada na ideia de que no planeta Terra, havendo bilhões que vivem a encarnação no plano físico, com corpo biológico, portanto, e todo um outro grande contingente que vive no mundo espiritual. Quanto a eles, uma grande parte, possivelmente uma grande maioria, são de espíritos muito acanhados do ponto de vista evolutivo. Então, em função de circunstâncias de vidas passadas, de diferentes tipos de experiências humanas envolvendo os dois lados da vida, muitos daqueles que estão do outro lado, de maneira consciente, proposital, ou de maneira inconsciente, mas por vínculos que surgiram no decurso do tempo em função das experiências humanas, eles desencarnados influenciam negativamente os encarnados. Mas, abrindo um pouquinho esse leque de possibilidades, é importante nós nos lembrarmos que desencarnados obsediam desencarnados também. E de uma maneira muito frequente, ostensiva, e eu diria universal, no planeta Terra, claro, pelas características específicas de um mundo muito atrasado, semi-primitivo que é o nosso. Por outro lado, uma curiosidade, vocês sabem disso, encarnados obsediam encarnados também. E encarnados também influenciam espíritos lá do outro lado. Ou seja, o termo obsessão, ele é mais amplo para as nossas reflexões e também, claro, para que nós conheçamos melhor a realidade do mundo em que nós vivemos. Quando nós falamos em obsessão, é uma influência oculta, invisível, na imensa maioria dos casos desconhecida, dos que recebem as influências, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Então, esse é o nosso tema. E eu me lembro muito bem de uma expressão que está no prefácio do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. É um livro que não é mediúnico, é um livro escrito por este autor, um grande pesquisador das questões ligadas ao mundo espiritual, à medicina, à mediunidade, ele já desencarnado. E há muitos anos esse livro foi escrito e publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e o prefácio do livro, que é um livro para ser lido por todo mundo aqui,
cujo PDF já foi colocado aqui no grupo para quem quisesse se adiantar nesse sentido. E o prefácio foi escrito por meu pai, Francisco Thyssen, então presidente da FEB. E essa frase eu lembro está no prefácio. A obsessão, o maior flagelo da humanidade. Guardemos, porque ela é uma expressão que nos ajuda a compreender melhor as dificuldades que nós temos aqui no mundo. Então, vamos adiante, buscando o estudo em si. Então, como vocês podem ver no texto, a obsessão na visão espírita é enfermidade psíquica. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Claro que aqui é uma obsessão num grau mais significativo. É como tudo em medicina, qualquer patologia médica no campo da saúde clínica, como da saúde mental, você tem casos leves, moderados, graves ou severos. Então, nesse mundo, há de tudo. Pois bem, é praticada unicamente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Então, aqui, ele já vai tratando de uma obsessão que é premeditada, que é consciente da parte dos obsessores em relação aos obsediados. Sejam os obsediados desencarnados como encarnados, que seria o tipo mais estudado, não é, pelos espíritas no dia a dia a respeito do tema, não é? Mas nós já tínhamos lembrado que existem variações, tá certo? É praticada, repetindo, unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons, claro, não impõem nenhum constrangimento a ninguém. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o terceiro da série de Allan Kardec, das obras básicas da codificação, define obsessão como uma influência contínua, sem tréguas, ou seja, ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Na mesma obra, o codificador deixa evidente que a obsessão consiste numa perturbação do relacionamento interpessoal, ao afirmar que ela exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que, com frequência, tem sua origem nas relações que o obsediado manteve com ele, o obsessor, em precedente existência. Não sei se é hora de fazer um comentário, né? Nós temos estado, como tantos outros, trabalhando na seara mediúnica há bastante tempo. Então, esta é uma área que é uma área de trabalho. Lembrando que o planeta Terra é um planeta hospital. E nós lidamos com pacientes de todo tipo de enfermidade, como eu tinha lembrado, tanto problemas clínicos como problemas mentais. E nós também nos lembramos que
haja vista as características espirituais da Terra e da sua primitividade, né? Nós tivemos os mais sérios contextos de sofrimento, impostos por circunstâncias e da parte de encarnados e desencarnados, praticamente ao longo de toda a história da humanidade. Então, hoje, nós estamos vivendo as consequências disso. É uma herança, é um legado que nós todos deixamos para nós mesmos, quando há muito tempo atrás as pessoas, contrariando as leis de Deus, prejudicavam as outras pessoas. Então, hoje nós estamos vivendo as consequências. E quando nós falamos em doenças, sejam doenças de um tipo, de outro, mais ou menos graves, todas as doenças são herança, são efeito. Então, se eu pudesse dizer para vocês algo que já foi lembrado antes, quando nós entramos para cuidar de alguém que pediu ajuda, seja no acolhimento fraterno da casa espírita, seja no consultório, e levamos os casos que chegam, os pedidos, para o atendimento através da mediunidade, nós nunca encontramos nenhum caso que não houvessem espíritos desencarnados atuando ou tendo um vínculo muito delicado, muito sério, muito ostensivo, consciente ou inconsciente, como eu lembrava antes, gerando prejuízo para os pacientes que nós, vamos dizer, vamos tentando cuidar e ajudar. É uma maneira de nós refletirmos que não existe efeito sem causa. E também uma ideia, que é uma ideia de reflexão, como nós nos comprometemos muito no passado, né? Os pacientes de hoje, em geral, hoje são vítimas das obsessões, mas no passado os papéis eram invertidos. Então, os doentes e obsidiados de hoje, hoje vítimas, anteriormente, em uma ou muitas vidas, eram algozes. E hoje nós temos que compreender bem isso tudo, para buscarmos algo que seja de um benefício definitivo, para que esta rede, essa trama entre experiências mútuas de todas as épocas, envolvendo seres humanos vivos ou mortos, todos vivos, na verdade, encarnados e desencarnados, este processo tenha um fim. Do contrário, lá no futuro, enquanto nós não fizermos o dever de casa, não nos evangelizarmos, não substituirmos os nossos vícios morais, que nos levam às nossas falências, pelas virtudes que os evangelhos trazem como orientação para nós, amanhã ou depois, daqui a um século, um milênio a mais, tudo estará se repetindo. É só vocês pensarem naqueles que promovem, hoje ainda, as guerras e a violência no mundo inteiro. Tudo isto terá que ser reparado através dos processos de evolução espiritual de cada um, que já se envolveu antes e que se envolve agora nesses inúmeros dramas que nós estamos acompanhando no mundo inteiro. Seguindo, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito.
Às vezes, é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa que o magoou nesta vida ou em existências anteriores. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal, como o espírito sofre e quer fazer que os outros também sofram. Encontra uma espécie de prazer em atormentá-los, em humilhá-los. E a impaciência que a vítima demonstra o exacerba mais ainda, porque é esse o objetivo que o obsessor tem em vista, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Esses espíritos agem, não raras vezes, por ódio e por inveja do bem, o que os leva a lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Então, eu até diria para vocês, assim, fruto de leitura, mas muito mais de experiências nessa área, né, que isso é uma ciência que envolve muito a mediunidade, em dois grandes sentidos, pelo menos. Essas influências ocultas, elas têm uma importância maior quando os obsidiados são mais sensíveis, têm antenas psíquicas, como todos têm, de certo modo, e a sensibilidade que eles têm traz como que uma vulnerabilidade ainda maior. Então, esse é um aspecto, não é? O outro aspecto é que, muitas vezes, médiums são alcançados por aqueles que se opõem ao trabalho de qualquer médium em qualquer lugar do mundo. Sobretudo dentro do movimento espírita, envolvendo médiuns ostensivos, médiuns sutis, expositores espíritas, dirigentes de instituições que nem médiuns propriamente dito eles são. Por quê? Porque todos os espíritas e quase todo mundo aqui na Terra, não é, já constrangeu, já causou prejuízo, já dificultou a marcha evolutiva de A, de B, de C ou de um imenso alfabeto. Então, dentro das circunstâncias, das provas e das expiações, tudo isso é muito comum, mas é muito preocupante, é delicado. Então, isso precisa ser estudado, precisa ser refletido. Primeiro, para que nós compreendamos quando A, B ou C, médium ou não, espírita ou não, paciente da medicina, da enfermagem ou não, é obsediado, como trabalhar isto? Como lidar com isto? Como ajudar no processo de libertação de parte a parte? Porque, no fundo, os dois lados sofrem. Porque aquele que se arvora no direito de se vingar, ele está se mantendo estagnado no processo evolutivo, perdendo um tempo precioso por causa das limitações que ele ou ela ainda tem. Então, quando eu lembro que isto é uma ciência que tem todo um conjunto de livros maravilhosos que tratam do assunto, e eu vou, mais cedo ou mais tarde, amanhã ou depois, colocar uma lista no grupo para que quem quiser vá procurando pouco a pouco a leitura desses títulos, para que conheça melhor por autores diferentes. Então, pode ser o próprio Allan Kardec, a base, seja no livro Evangelho segundo o Espiritismo, seja no livro dos Médiuns,
seja em obras póstumas, seja na Revista Espírita. André Luiz, na série dos 13 livros, ele trabalhou inúmeras vezes a questão da obsessão. Se vocês lerem o livro Os Mensageiros, que foi citado aqui não faz muito tempo, o segundo livro da série, vocês vão ver a história, muitas histórias, de médiuns que se comprometeram, que faliram. Por quê? Dificuldades nesse campo. Outros livros também, nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade. Outro autor maravilhoso é Emmanuel, também através de Francisco Cândido Xavier. Pensamento e Vida é um dos livros de instrução de Emmanuel que vai trabalhar estas coisas. Para vocês também se lembrarem, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela tem diversos livros que vão tratar desse tema, inclusive o próprio Memórias de um Suicida. E outros, eu vou colocar depois a lista. Quem mais? Obsessão, Desobsessão, de uma autora, que é um livro febiano também, o prefácio também de Francisco Thyssen, de tal maneira que são muitos os títulos bacanas sobre isso. E aí, quem quiser, vai reforçando o seu conhecimento, porque vale muito a pena. Sabe por quê, meus amigos? Nós falamos muito, né, no movimento espírita, no autoconhecimento, da importância de que esse autoconhecimento ele é básico para a tentativa, o esforço da reforma íntima. Lembrei o nome dela, acho que ela está aqui, Sueli Caldas Schubert. Então, a ideia qual era? A ideia era de que essa é uma ciência, né? Então, reforma íntima, o autoconhecimento faz parte. E o que faz parte do autoconhecimento? Compreender esses mecanismos de influenciação. Uma influenciação invisível, mas predatória, da parte de desencarnados. Por que Jesus dizia: orai e vigiai para apóstolos e discípulos? Todos eles eram espíritos, muito acima da média da evolução espiritual do que nós temos aqui no mundo. E mesmo assim, diante de tudo que se descortinava dentro do planejamento do cristianismo nascente, Jesus fez questão de alertar há 2000 anos de um alerta que é fundamental agora também. Não é verdade? Então, tudo isso é importante para nós, como também é importante a experiência na área mediúnica, para você ter uma ideia do que existe do outro lado, através da vidência de médiuns, vamos dizer, bem formados e bem capazes nessa área. E, por outro lado, e por último, a ideia de que autoconhecimento também é conhecer a realidade espiritual deste mundo de provas e expiações. A ideia das esferas, a ideia do umbral inferior, das trevas, das zonas abissais, tanto quanto aquelas mais elevadas que supervisionam todo o restante da vida humana no planeta. Então, tudo isso se interage. Então, é válido a leitura destas obras para que nós avancemos. Ao fazermos a leitura, isso é patrimônio para um melhor proveito da encarnação e da nossa reforma,
da nossa mudança gradativa. Muito bem. Esses espíritos agem, ainda na página 181, não raras vezes por ódio e por inveja do bem. Eu diria aqui com vocês, até isso existe. O que nos ajuda a nós compreendermos realmente que mundo é este e dos cuidados que no dia a dia nós devamos ter para conosco e para com todo mundo, dentro das nossas responsabilidades e do nosso desejo de sermos úteis e de ajudarmos os outros a lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Ou seja, ninguém está livre. Existem vínculos que são pessoais do passado, mas existem outros que são motivados por situações até de inveja, de ciúme, quando se deparam com alguém que esteja se encaminhando melhor no rumo da felicidade, tentando obstar que essa felicidade da parte de alguém seja alcançada. É muito triste isso, mas existe. Aonde? Júpiter? Não, é aqui mesmo. Por isso que somos nós que temos que cuidar. Página seguinte. Dessa forma, tomando por base relacionamentos que se degeneram no tempo e no espaço, e como estes variam ao infinito, a obsessão se tipifica e gradua conforme o nível de comprometimento dos envolvidos. Então, vocês vão ver que Allan Kardec divide as obsessões em obsessões simples, fascinações e subjugações. Uma outra classificação que eu gosto de usar, obsessões simples e obsessões complexas. Vamos ver, então, de perto o que é isto. 1. Graus da obsessão. As obsessões se graduam conforme a intensidade do domínio exercido pelo obsessor sobre a psique do obsediado. O codificador afirma que a obsessão pode variar de uma simples importunação, sem agravantes, até o domínio completo da mente do enfermo, com sensíveis consequências físicas e psíquicas. E aí ele vai entrar na medicina. E qual é a área que mais tem a ver com esta questão? Alguém poderia dizer a psiquiatria, a saúde mental, mas eu poderia dizer não, todas as áreas. Se você trabalha em pediatria, em neurologia infantil, se você trabalha com reumatologia, com doenças infecciosas e parasitárias, em tudo você encontra a predisposição e os processos obsessivos em curso. Por que existe uma especialidade médica pouco conhecida e pouco exercida, chamada psiconeuroimunoendocrinologia? O que essa palavra comprida diz? A relação entre o psiquismo, o sistema nervoso central e periférico, o sistema imunológico das defesas orgânicas e as glândulas endócrinas. Só aí você tem a metade da medicina, talvez até 2/3 dela. Pensemos. Seguindo adiante. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, vocês já imaginaram que bacana
quando todos os médicos do planeta estudarem essas coisas, se enfronharem como os psiquiatras e os cardiologistas numa área nova, mas muito desenvolvida, que nós chamamos religiosidade, espiritualidade e medicina. Vocês com isto vão me acompanhando, talvez, numa reflexão, o quanto nós devemos a Allan Kardec, aos autores dos livros que eu havia citado agora há pouco. Tanto quanto a importância de quem? De Jesus. O mesmo que indicou a oração, a vigilância, o perdão das ofensas, o amor ao próximo, o cultivo das virtudes. É ou não é? É ele que tinha dito, olha, não vou poder explicar tudo agora, mas eu vou enviar a vocês um consolador. Quem que ele envia? A ele próprio. Porque o Espírito de verdade, que esteve com Kardec o tempo todo, é ele, Jesus. Sem que ninguém tivesse bem essa ideia. Nem o próprio Kardec naquela época. Por quê? Porque nos explicando esses mecanismos, né, que hoje nós estamos podendo estudar, por que que isso nos beneficia? Porque agora nós podemos lidar com as origens do sofrimento. Por que que ninguém sabe as origens das doenças? Você tem o diabetes, a hipertensão, as neoplasias, o autismo, o TEA, a dependência química, tudo isso é tão grave, ou pode ser grave, quando não há atenuantes por merecimento. De onde vem? Do mundo espiritual, dos nossos erros antigos e dos processos obsessivos. Por isso que eu lembrava com vocês no início, hoje, que não existe doente que você abra o caso para atender, que os médiuns não vejam contextos, incluindo espíritos ligados ao sofrimento atual em sofrimento no pretérito. Posso brincar com vocês? Que não é brincadeira, é apenas uma lembrança para reflexão, não é? Daqui a 18 anos, o espiritismo e a mediunidade serão estudados nas faculdades de medicina, que já estudam as melhores do mundo, espiritualidade e religiosidade. Disciplinas eletivas ou disciplinas obrigatórias. Eu estou falando de Duke University, Harvard Medical School, Universidade Federal Fluminense. Então, isso é um progresso para a medicina, para a sua melhor evolução. Vocês já imaginaram algo que já vem existindo? Reuniões mediúnicas de desobsessão nos hospitais, antes de uma cirurgia complexa qualquer, o atendimento dentro do hospital para que o caso tenha o melhor prognóstico e a melhor evolução possível. A prece à beira do leito, no pré-operatório e no pós. Vocês já imaginaram, além da prece, a imposição de mãos da parte da enfermeira, do médico, de qualquer profissional de saúde que tenha essa familiaridade, essa boa vontade? Então, meus amigos, quem viver, verá. Porque é inexorável este processo de progressão do conhecimento, como sempre foi para a ciência. Só que agora é uma ciência que está se espiritualizando. Eu até diria, demorou muito, mas que seja tudo de acordo com as providências de cada um e de todo mundo envolvido no processo. Pois bem, sigamos.
Seguindo essa linha de ideias, temos em O Livro dos Médiuns. A obsessão apresenta características diversas que é preciso distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, um pouco de cuidado aí, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno cujas principais variedades são a simples, a fascinação e a subjugação. Vocês viram, a Luciana acabou de postar a ideia das disciplinas de uma medicina integrativa, com coisas que até então não havia. Mas tudo isso ainda requer estudo e expansão, multiplicação do conhecimento, para que isso não fique restrito a alguns poucos que já conheceram as técnicas e com muito boa vontade vão lá e oferecem o seu melhor. Isso um dia, e vocês vão viver isso, encarnados ou desencarnados, 18 anos, talvez estejam todos vocês aí até colaborando nessas questões, se não na prática clínica, por não serem profissionais de saúde, mas a oração, a prece intercessória, ela vinda de qualquer filho de Deus de boa vontade, mais ou menos consciente, mais ou menos mais amoroso, terá exatamente o mesmo efeito. Então, ela também pode ser uma ferramenta praticada por todo mundo, à distância, em qualquer época, em qualquer hora do dia. Enfim, vamos ver então a distribuição de Kardec sobre o tema. A Luciana escreveu: por que 18 anos? É uma brincadeira, eu falei que eu ia brincar. No sentido de que é para fixar um prazo. Como eu já brinquei uma vez ou duas, quanto àquela ideia de que nós vamos ter uma ressonância nuclear magnética, funcional ou não, daqui a 22 anos, para examinar o perispírito. Lembram? É para dar um valor numérico que sirva de expectativa e de motivação. Só por isso. Obsessão simples, presença constante e inoportuna de um espírito que insiste em influenciar negativamente, pelo pensamento, o tal indivíduo, mais conhecida como influência espiritual. No início da obsessão simples, a ação da entidade desencarnada ocorre de forma episódica, inoportuna e desagradável, produzindo mal-estar generalizado e inquietações ao obsidiado. E vale a lembrança, especialmente aqui, mas nos outros itens também. Os médiuns ostensivos ou aprendizes, ou não ostensivos, precisam redobrar a vigilância. Por quê? Porque tendo as antenas e se ligando através delas com o mundo espiritual mediano da Terra é muito limitado moralmente, para dizermos pouco. Então, o médium, primeiro, ele é mais sujeito às influências ocultas bem negativas. E, por outro lado, ele como ser humano, como pessoa. Porque os médiuns de hoje se comprometeram muito no passado. E a mediunidade deles, nossas, hoje, é sempre no sentido de reparação das nossas dívidas kármicas antigas. Mas, por outro lado, como os médiuns
bem orientados, razoavelmente preparados e experientes, eles geram benefícios. E isso contraria muita gente, que nem se aproxima por nada pessoal, mas influenciam para tirar o médium do caminho. E muitos conseguem, das formas mais sutis. Ninguém está livre da ação oculta para prejudicar palestrantes espíritas, expositores, diretores, dirigentes de instituições. Tudo é muito delicado. E toda vez que qualquer um... Por isso a leitura do livro Os Mensageiros, ela é obrigatória, para que nós vejamos os casos que André Luiz selecionou para nos alertar sobre tudo isso. Então, a questão também envolvendo médiuns, e não são todos, são muitos, é o materialismo. É a busca por algo de vantagem pessoal, seja financeira, seja de prestígio, seja de algo que nada tem a ver com o espiritismo, mas que é muito comum no Brasil e fora. Enfim, vamos pensando. Com o passar do tempo, o obsessor age de forma persistente, envolvendo o encarnado em seus fluidos negativos. Em se tratando do médium ostensivo, alerta o Livro dos Médiuns, na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso, e este não se disfarça, nem dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de contrariar. O problema é quando a influência é oculta e não é percebida pelo obsidiado. E aí ele vai ficando sujeito a ser conduzido de maneira equivocada nas suas decisões, comprometendo a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida familiar e a sua vida como médium. Vemos isto todos os dias, por assim dizer. O médium reconhece a fraude sem dificuldade e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. 1.2, fascinação. O indivíduo não acredita que esteja obsidiado. Pauta seu comportamento sem consciência do ridículo, do que fala e do que faz. Mas isso já é um extremo. O problema é quando o médium ele não acredita que esteja sendo obsidiado, mas ele vai tomando decisões contrárias a absolutamente o que é de mais importante do Evangelho de Jesus. E aí o que eu tenho? Uma auto-obsessão. Enfim, a fascinação é bem mais grave que a obsessão simples. Na prática mediúnica, caracteriza-se pela falta de percepção do médium da real identidade e intenções do comunicante, assim como da qualidade das mensagens recebidas. Então, vejam a temática da obsessão que Allan Kardec trabalhou há mais de um século e meio. A ideia das mensagens
equivocadas, falseadas, tramadas por certos espíritos por aqueles médiuns. Mas o mais delicado, ou tão delicado quanto, é no dia a dia, tanto em atividade mediúnica formal, como informais, como também no dia a dia da vida pessoal do médium. Vamos dizer, de um certo modo, e aí mora um problema seríssimo. Enfim, a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. Então, o médium fascinado é aquele que recebe uma mensagem escrita ou psicofônica assinando com um nome famoso de alguém da história, seja da religião, da ciência, da arte, da filosofia ou da vida comum. E o médium, sem examinar muito bem, como ele tem certeza que foi uma mensagem mediúnica e ele confia muito na sua produção, ele pode achar que aquilo realmente é uma mensagem autêntica. Ela é autêntica, mas você vai ver o conteúdo, ele não é muito elevado e ele pode ensejar a ida de alguém por um caminho tortuoso no seu dia a dia, em qualquer âmbito da vida humana, de qualquer um. Então, quando o assunto é cartas consoladoras, fascinação é o que é mais comum. Quando algum pretenso médium não age de má fé. Esse é um tema que um dia nós conversamos um pouquinho, qualquer dia isso volta novamente. Tá bem? Olha que interessante. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver. Reparem que muitas vezes não é maldade do médium, é mesmo desconhecimento, despreparo, até porque a influência oculta ela é muito decisiva, ostensiva, enfim, cada caso é um caso, como se diz em medicina também, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de todo mundo. Nos preparando para finalizarmos, o obsessor age sobre a mente do fascinado, projetando imagens e pensamentos envolventes, hipnotizantes, alimentadores de ideias fixas. Ninguém está imune a isto. Ninguém. Para chegar a tais fins, é preciso que o espírito seja muito esperto, astucioso e profundamente hipócrita, porque só pode enganar e se impor à vítima por meio da máscara que toma e de uma falsa aparência de virtude. Por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem as coisas com clareza, de modo que a tática deles quase sempre consiste em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Todo cuidado é pouco. Mas também não é para ninguém se amedrontar, porque o exercício da mediunidade ele pode ser extraordinariamente seguro na dependência de nós estudarmos bem a doutrina e termos a boa vontade e
doarmos o nosso melhor em qualquer tarefa nessa área. Por último, subjugação. É o profundo domínio mental de um obsessor. Aqui nós estamos lidando com obsessões graves, com transtornos mentais, com psicopatas, que, aliás, o mundo está cheio. Nos governos, em todas as áreas das vivências humanas. É o profundo domínio mental de um obsessor que paralisa a vontade do obsediado. Tem resultados graves, pois a entidade assume os pensamentos do obsediado e passa a agir por ele através de intenso comando mental, mas sem lhe retirar completamente a lucidez, o que se constitui num grande sofrimento moral e físico. Por exemplo, pacientes com transtornos mentais moderados ou graves que têm alucinações visuais, alucinações auditivas, distúrbios de comportamento, tudo isso tem a ver com a temática de hoje. Então, a subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Só que aqui todo mundo percebe. O próprio, às vezes também, mas às vezes não. E não percebendo, não busca ajuda. Ou não aceita uma ajuda médica proposta, sugerida, de alguém da família, de alguém da sua vida, dos seus relacionamentos. E não procurando ajuda na casa espírita, no acolhimento fraterno, ou na medicina, o processo se prolonga. E em se prolongando, sofrimento para todos os envolvidos. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Daí a ideia da subjugação. André Luiz, pela psicografia, vamos ali antes, a subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar decisões, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Vejam isto. Vocês já imaginaram o quanto uma pessoa com doença de Parkinson ou uma síndrome extrapiramidal outra pode estar sendo, vamos dizer, obsediado? E o espírito, ou uma legião de espíritos, esteja atuando sobre o sistema nervoso central? Vocês lembram o episódio do lunático? Foram vários lunáticos, pelo menos 3. Mas um deles ficou muito conhecido no estudo do Evangelho. E era aquele que o pai pedia ajuda, dizendo: Jesus, mestre, ora ele é levado à água para se afogar, ou ora ao fogo. E quando ele se propõe a ajudar o lunático, que era uma maneira de se referir a pessoas com transtornos mentais naquela época, logo Jesus vê uma legião de obsessores. E na palavra do Evangelho, quando ele interage com esses espíritos, um dos líderes desse grupo diz: nós somos legião, porque somos muitos. Isso é o mais comum que há. Por isso que tudo isso precisa ser lembrado e conhecido.
Então, André Luiz, pela psicografia de Chico, dá uma importante contribuição ao tema ao identificar e definir um tipo de obsessão que, se não formar uma classe à parte, está inserida nas referidas anteriormente, constituindo-se num agravamento do quadro mental do enfermo. É o vampirismo, diz o escritor espiritual. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro, entre os homens, é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Queridos, tem toda uma ciência junto disso. Por que que os espíritos abissais e trevosos instigam qualquer um à violência nas comunidades ou entre os países? Por que que o pior da humanidade influencia, obsediando a vida humana de um modo geral, procurando sugerir na direção das guerras, sangue derramado, vampiros, na direção do suicídio, morte física, feminicídio, morte física, infanticídio, morte física, abortos induzidos, morte física de milhões. O que é isso? Isso gera o sangue que alimenta as trevas e as zonas abissais do nosso mundo. Pensemos nisso. Esse texto de André Luiz me fez lembrar, vou dizer para vocês, prática mediúnica de décadas, que alguns de vocês também tiveram. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Vampirismo, portanto, na visão de André, é processo de profunda ligação mental, verdadeiro parasitismo espiritual do tipo mais grave, em que a entidade obsessora se nutre dos eflúvios energéticos do encarnado. Mas, quando o encarnado morre, desencarna, aí é um prato cheio. Desculpe a expressão chula. Esse processo surge pelo ódio, vingança, desvios morais, viciações variadas em que a incapacidade de transformar-se para o bem e de perdoar estabelece disputas com alta carga de desarmonia. Então, meus amigos, como esse tema é um tema bastante importante, como tem sido todos, eu vou parando por aqui agora. Vamos deixar essa outra parte para mais adiante, né, na continuação. E eu vou, então, pensando aqui com vocês, de abrir, né, o nosso tempo, né, pequeno, mas que pode ensejar algumas questões que vocês queiram trazer a respeito do tema. Fiquem à vontade. Certo. Diga, Marcelo. Primeiro, agradecer a palestra de hoje, muito interessante, mas útil para mim.
Segundo é o seguinte, 22 bilhões de espíritos, diversas encarnações, todos nós somos obsidiados, tendo por Marcelo, aí. eu não estou te ouvindo bem. Repete a pergunta, por favor. Nós somos 22 bilhões de espíritos, todos passando por diversas encarnações. Todos nós somos obsidiados, seguindo esse raciocínio. Todos não, mas todos somos sujeitos às obsessões. Estando cada um de nós encarnado ou desencarnado. Lembra que eu comentava no início? Os 4 tipos de influenciações obsessivas, não é? Entre encarnados, entre desencarnados e de parte a parte, variando quem compromete quem. Né? Então, nós somos muito imperfeitos. E se você pensar bem, Marcelo, os espíritas, pelo conhecimento doutrinário que têm ou que deviam possuir, teriam um pouco mais de elementos de como que imunização, como uma vacina. Qual é a vacina? O Evangelho de Jesus, estudado, compreendido e trazido para dentro. Porque não adianta conhecer e na prática do dia a dia nós estarmos distantes. Ainda não serviu para o principal. Mas, Marcelo, nós também estamos sujeitos. E os médiuns espíritas ou os médiuns quaisquer estão mais sujeitos ainda. Mas o mundo inteiro está. Quem nunca ouviu falar nem de mediunidade, nem de doutrina espírita, e não tem uma base para agir de acordo com as leis de Deus, que qualquer crença traz, justiça, amor, caridade, benevolência, compaixão, empatia, solidariedade, caridade, humildade, todas essas são as doses, as gotas de amor para nós desenvolvermos a imunidade contra, já que estamos envolvidos num mundo muito atrasado, para nós passarmos o mais ileso que seja possível. Mas você tocou num ponto importante. Há uma presença de espíritos muito mais comprometidos e, mais do que isso, desejosos de gerar prejuízo alheio. Ou por uma cobrança de dívida kármica, ou por questões quaisquer, porque não querem ver a evolução da humanidade na Terra. São contrários a Jesus, como um anticristo, cada um do seu jeito. A mesma coisa aconteceu, Marcelo, entre a vida de milhares de anos em Sírios. Aconteceu em Capela, acontece na Terra. Mas Sírios viveu o degredo, viveu a separação entre joio e trigo. Capela também, e a Terra também está vivendo. Então, para mundos materiais, que são uma pequenina parte do universo de Deus, um dia vamos conversar sobre mundos fluídicos, que nada tem a ver, nem com Sírios, nem com Capela, nem com a Terra, nem com o planeta que receberá uma parte da nossa família da humanidade na Terra. Então, Marcelo, por isso que aquela leitura aconselhada, As 7 Esferas da Terra, não é? O PDF está no grupo. É preciso conhecer a casa planetária. Conhecê-la também é autoconhecimento. Auto de AUTO. Eu poderia
Sérgio? Oi, Dalice, estou te ouvindo, estamos. Então, eu poderia só acrescentar uma observação. Eu acho que estamos assim muito mais vulneráveis à obsessão do que nós podemos imaginar, né? Por quê? Primeiro, pela condição planetária e porque nós apresentamos vulnerabilidades psíquicas e emocionais para tanto. E o que nós mais observamos nesse caso são o prazer, a culpa, poder e ressentimentos. Então, na área da narcodependência, do álcool, do sexo, é justamente através do prazer que se instala quadros extremamente obsessivos. A culpa, tanto por questões reencarnatórias quanto por questões atuais, é um dos sentimentos mais frágeis para subjugar uma pessoa a realizar coisas que ela não gostaria, mas que ela, por uma necessidade de penitência, de autopunição, ela vai se colocando nesse jogo mental. Às vezes, até de encarnado para encarnado, quanto mais de desencarnado para encarnado. Uma outra questão que você também comentou é sobre o poder. Porque a fascinação, ela justamente é muito exercida através dessa vulnerabilidade, essa ânsia de poder, da ambição, da vaidade, que faz com que as pessoas desenvolvam até mesmo um autofascínio. E uma outra questão que eu vou colocar em termos mais abrangentes, né? Porque é uma constelação de afetos que se tornam vulneráveis, é justamente os ressentimentos. São os ressentimentos a porta de entrada para todo e qualquer tipo de obsessão, né? Porque é o ódio, é a raiva, é o sentimento de rejeição. Tudo isso vai sendo desenvolvido, vai sendo inflado ainda mais naquela pessoa vítima da obsessão. Uma outra coisa, então, pegando tudo isso, é a nossa implicação através dessa nossa vulnerabilidade aos quadros obsessivos. Quando o obsediado, entre aspas, eles também percebe a parcela de responsabilidade frente a esse quadro, aí o tratamento espiritual a ser realizado torna-se realmente eficiente, porque há uma conscientização espiritual sobre a participação dele no quadro, em que você também falou que trata-se de uma autoobsessão. Então, acho que nós estamos muito mais. Existe essa obsessão compartilhada, em que eu também alimento no meu parceiro obsessivo, vamos dizer, sendo ele encarnado ou desencarnado, eu alimento a causa da obsessão, né? Seja através do meu comportamento, do meu pensamento, evocando-o, né? Quantas vezes, por exemplo, vamos citar uma situação de aborto. Às vezes, o espírito vítima desse aborto, não necessariamente ele está com ódio, mas ele pode estar com um profundo sentimento de rejeição, de desamor. E ele fica ali ainda, naquela condição, pedindo uma nova oportunidade, ou tentando entender, ou querendo participar daquele círculo familiar, para que ele possa, mesmo na condição de desencarnado, receber aquelas energias que para ele são essenciais em termos de afeto. Então, essa mãe, às vezes, né, ela alimenta esse vínculo, apesar dela ter interrompido essa gravidez, mas ela alimenta, às vezes, esse vínculo pelo remorso, pela culpa, pela lembrança, e etc. E aí a obsessão ela é compartilhada, porque é uma necessidade de ambos, de alguma forma, ainda estarem próximos. E assim vai. Eu acho que é um tema maravilhoso que a gente tem que falar muito. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, Danice. Nós que Posso- agradecemos todas as reflexões ótimas, viu?
contribuiu bastante, e todos aqui vamos guardar isso para, vamos dizer, termos melhores condições de lidar com um tema tão delicado, mas que diz tanto respeito a nós, né? Muito obrigado. Então, eu acho assim, ó, como nós vamos continuar o tema, eu estou olhando para o relógio, são 8h24, um horário nosso, né? E nós temos geralmente interrompido perto das 8h30. Vocês vejam quantas reflexões importantes, quantas questões que esse tema de hoje enseja, mas nós vamos continuar mais adiante. Então, se alguém gostaria de solicitar algo, trazer uma contribuição, anote para que ela seja trazida no próximo encontro. Tá bem? Não percam nada, porque tudo aí é muito importante, né? E tudo isso aí é autoconhecimento, tudo isso aí é terapêutico, tudo isso aí ajuda qualquer um de nós, né? A trilharmos esse caminho de uma maneira mais própria e mais feliz e mais capaz de nos conduzir a realizações que todos esperamos para nós e para todo mundo. Tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, como nós estamos um pouquinho perto do fim, em vez da prece formal de encerramento, eu vou solicitar que todos vocês, enquanto nós estivermos escutando a Luciana cantando 2 músicas da escolha dela, serão músicas como que à guisa de prece. Então, claro, nós vamos curtir as músicas, mas que enquanto ela estiver cantando, vibrações de todos aqui sejam oferecidas a Jesus, aos nossos amigos espirituais, que são muitos e são tão queridos, que estão nos acompanhando individualmente e como grupo familiar que está estudando o tema da mediunidade. E aí, então, quando ela finalizar a segunda música, nós nos despedimos. A não ser que vocês queiram ficar até meia-noite. Aí é uma mudança de planos. Então, Luciana, enquanto eles pensam no horário, não é? Vamos cantar, como se diz? Vamos. Oh, Senhor, eis-nos aqui, queremos ser teus servos fiéis, enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Oh, Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazei brilhar
os teus lindos lauréis, em teus servos fiéis, fazei brilhar os teus lindos lauréis, em teus servos fiéis. Oh, Senhor, quando a sombra da tristeza ferir bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. E deixe de chorar, volte a sorrir, você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa os filhos teus. Que assim seja. E assim seja, Luciana. Muito obrigado, viu? Que bom nós podemos concluir uma reunião te ouvindo, cantando, mesmo não expressando a nossa vontade pela voz, cantando em espírito junto de você. Que a espiritualidade nos abençoe, que nós continuemos orando, independente do estudo da mediunidade, que é a nossa principal proposta nas segundas-feiras, porque tudo que o mundo precisa é da boa vontade, é das orações, é de muito amor a se irradiar de qualquer coração, de qualquer ovelha, das muitas ovelhas já mais conscientes em relação às dificuldades do mundo. Muito bem. Então, se nós não vamos até meia-noite, temos que nos despedir. Leandro, eu estou te vendo presente. Alguma observação durante a reunião? Só para nós concluirmos. Boa noite a todos. Essa última oração agora, as duas músicas, eu percebi um ambiente assim, eu fiquei focado até num paciente que me procurou agora há pouco, tá? Eu tenho uma neuropatia diabética e já amputou mais da metade do pé, tá com muita dor, infecção. Aí parece que foi feito um tratamento nela, no pezinho dessa senhora. E aí eu percebi mais, eu fui focando naquilo, né? Por causa da intenção de ajudar de alguma forma à distância, né? Ela está em outra cidade, mas o que eu percebi foi mais isso, foi essa cirurgia sendo feita. Tá bem. Valeu, Leandro. Pelo que você está usando, está frio aí, né? Aqui faz 4 graus. Aqui 4 graus? faz muito frio.
É montanhoso, né? É no sul de Minas, é um lugar montanhoso. Aham, tá É certo. Muito bem frio. obrigado, viu, Leandro? É, Então, gente, nos vemos na segunda-feira que vem, no dia 10, e até breve na prece de amanhã, na fluidoterapia na quinta, como vocês puderem participar. Descansem, tenham uma noite linda e até qualquer hora, tá bom? Muito obrigado, viu, amigos? Tchau, Tchau. tchau. tchau, boa noite. Fiquem com Deus. Santa noite. Boa noite. Boa noite.